gente vai se aprofundar melhor em dois fenômenos que acontecem com a luz, tá? Que é a reflexão e a refração. Primeiro a gente vai ver a reflexão, tá? Então vamos ver mais a fundo o que é esse fenômeno que acontece com a luz e a principal aplicação dele, tá? Que são os espelhos, né? Formação das imagens nos espelhos, que acontece através da reflexão, e os cabos de fibra óptica, né? Que são cabos que eles são espelhados por dentro, e daí por isso acontece a reflexão total, e a gente tem um aproveitamento muito melhor da imagem, ou do sinal da internet, ou do tipo de onda eletromagnética que está sendo propagado dentro desses cabos, tá? Então a gente vai estudar os espelhos, formação de imagens e reflexão total, que são as principais aplicações da reflexão na nossa vida, né? Então lembram lá o que é a reflexão? É aquele fenômeno que a onda lá, né, está se propagando, a onda luminosa, a luz está se propagando, ela bate na superfície e reflete, tá? Então vamos imaginar que aqui eu tenho uma superfície espelhada, tá? Então o raio de luz está vindo aqui, ele bate nessa superfície e volta. Então, ó, ele estava se propagando no ar, ele bate e ele volta, continua se propagando no ar. Então não tem mudança de meio, tá? Só tem mudança na direção. Ele estava indo, agora ele está voltando, mas não tem mudança de meio. A onda continua se propagando no mesmo meio. Então significa que as características da onda não mudam, tá? A velocidade e o comprimento de onda dela continuam sendo os mesmos, a frequência também, tá? Por ela não muda de meio, as características dela não mudam, ela só vai mudar a direção. E existem duas leis da reflexão que é importante você saber, gente, tá? A primeira lei da reflexão diz o seguinte, que o raio incidente, que é o raio que está entrando na superfície, o raio refletido, que é o raio que está saindo da superfície, e a reta normal, que é uma reta que forma 90 graus com a superfície, eles são todos coplanares, estão todos no mesmo plano, tá? O que significa isso aqui, ó? Se eu tivesse um plano aqui, ó, perpendicular ao meu espelho, o raio que entra está contido nesse plano, o raio que sai está contido nesse plano e a reta normal está contida, todos nesse plano aqui, tá? É impossível, por exemplo, assim, ó, entrar um raio de luz aqui, incidir aqui no meu espelho e sair para lá, ó, em direção a vocês. Que daí, ó, tô falando de dois planos diferentes, é impossível acontecer isso, tá? Se o meu raio de luz vai incidir aqui no quadro, ó, num plano perpendicular a vocês, ele vai sair aqui nesse mesmo plano. É impossível o raio de luz bater aqui e sair para lá, no plano do quadro. Se ele entrou no plano perpendicular ao quadro, ele não pode sair para o plano do quadro. Ele entra no plano perpendicular, sai do plano perpendicular, tá? Então essa é a primeira lei. Raio incidente, raio refletido e reta normal estão sempre no mesmo plano. E a segunda lei, gente, diz que o raio incidente e o raio refletido sempre formam o mesmo ângulo com a reta normal, tá? Eles têm que entrar e sair formando o mesmo ângulo. Então vamos fazer essas anotações, tá? Dessa parte do que é importante. Então vamos ver lá. Estamos falando sobre reflexão, né? Fenômeno da reflexão. Então, relembrando que nós falamos lá, o que é a reflexão? A reflexão é quando um raio, aqui não é só a luz, é qualquer onda, tá, gente? Onda sonora, enfim. Mas como nós estamos estudando a luz, eu vou generalizar e vou escrever ali no quadro a onda luminosa. Mas não é que só acontece esse fenômeno com a luz, tá? Então aqui, ó, quando a luz incide em uma superfície, e reflete, tá? Para ficar mais fácil de entender, vocês podem até colocar aqui, ó, bate e volta. A reflexão é isso, tá? Aí o que eu falei lá para vocês também? Que como ela não troca de meio, ela não muda suas características, tá? Então, ó, o raio incidente, que é o raio que entra, e o raio refletido, que é o raio que sai, se propagam no mesmo meio.
E daí, por isso, né, como eles não trocam de meio, eles se propagam com a mesma velocidade, frequência, comprimento de onda. Tá? Essa letrinha aqui, lambda, representa comprimento de onda. Se tiverem dúvida, escrevam, tá, gente? Velocidade, frequência e comprimento de onda. Aí, o que mais que nós falamos aqui a respeito da reflexão? Primeira lei, tá, gente? As duas leis da reflexão. Então, aqui, ó. Qual que é a primeira lei da reflexão? Então, aqui, ó, faz de conta que é a minha superfície refletora, tá? Então, aqui, ó, o raio incidente, que é o que está entrando, a reta normal, que é sempre uma reta aqui, ó, que forma 90 graus com a superfície, e o raio refletido, ó, raio incidente, raio refletido e reta normal. São todos coplanares, estão todos no mesmo plano, tá? Isso é a primeira lei da reflexão. Vocês podem copiar no caderno, gente, ou grifar na apostila essas informações, tá? Ou pôr um post-it na apostila, como vocês acharem melhor, mas no final que é mais importante. E a segunda lei da reflexão vamos aproveitar o desenho igual ao primeiro aqui, tá? Ó, o espelho, gente, a superfície refletora, ela vai ser sempre assim. Esses risquinhos aqui é como se fosse a parte de trás do espelho, tá? A parte que não reflete. E essa parte aqui de cima é a parte que reflete. Então, ó, a segunda lei diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido formam sempre o mesmo ângulo, tá? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá, gente? Então, aqui, ó, o ângulo I é igual ao ângulo R. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é a segunda lei. E o que isso significa aqui, ó? Se o meu raio de luz entrou aqui, digamos, formando 30 graus com o normal, ele sai formando 30 graus com o normal. E eu sei também aqui, ó, se ele formou 30 graus com o normal, o ângulo que ele forma com a superfície aqui tem que ser 60, né? Porque aqui se a normal é perpendicular para o espelho, eu tenho que ter 90 graus para cá e 90 graus para lá. E aqui também vai ser simétrico, ó. Aqui também vai ser 60, tá? Não que vão ser sempre esses valores, claro que não. Aqui só estou dando um exemplo numérico para ficar mais fácil, tá? Mas se ele entrasse com 45 graus, aqui seria 45, 45, 45. Se ele entrasse aqui formando 10 graus, aqui seria 80, aqui 10, aqui é 80, tá? Então, o total tem que dar 360 e os dois lados têm que ser simétricos, 90 graus para cada lado, tá? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a segunda lei da reflexão, tá? Aí as aplicações da reflexão da luz, espelhos e propagação de ondas eletromagnéticas e fibra óptica, tá? Reflexão. Então, vamos iniciar o estudo pelos espelhos planos, que é um estudo um pouco mais tranquilo, mais simples, tá? Então, o que é o espelho plano, gente? É o espelho que vocês têm na casa de vocês, tá? No banheiro, no quarto, né? Em alguma área da casa, que é aquele espelho que, qual que é a característica da imagem quando vocês se olham no espelho? Vocês observam sempre uma imagem direita, né? Ela não fica de ponta cabeça, ela é exatamente do mesmo tamanho, né, que vocês, ela não tem nem ampliação nem redução do tamanho. Essa imagem é simétrica, né? O que acontece? Ela tem apenas uma reversão da direita para a esquerda. Então, se você está na frente do espelho, com o relógio na mão esquerda, a sua imagem formada lá no espelho parece que está com o relógio na mão direita, né? Ele só faz essa reversão da direita para a esquerda no espelho, que a gente chama de enantiomorfismo, tá? Mas é a única alteração que a gente tem na imagem, porque ela fica sempre do mesmo tamanho e direita, né? E assim, é tudo simétrico. A distância que vocês estão do espelho é a mesma distância que a imagem de vocês se forma para trás do espelho.
tá? Objetos reais ou as pessoas ou qualquer coisa que a gente coloca na frente do espelho sempre formam imagens virtuais, tá? O que significa imagem virtual? Ela se forma atrás do espelho, tá? A gente já vai ver mais específico, mas é através do prolongamento dos raios que saem do espelho. Isso que caracteriza uma imagem virtual. E a formação dela é sempre atrás do espelho, tá? Então, a distância de vocês até o espelho, se eu estou a 1 metro de distância do espelho, a minha imagem vai se formar a 1 metro para trás do espelho, tá? Se eu dou um passo para trás e me afasto do espelho, a minha imagem dá um passo para trás e se afasta do espelho também. É simétrico, tudo que acontece com a imagem acontece com o objeto, tá? Você só tem que tomar cuidado na hora do deslocamento. Então, se eu me aproximo um passo do espelho, a minha imagem também se aproxima um passo do espelho, eu me aproximo 2 passos da minha imagem, tá? Aí, porque daí eu vou um para frente, a imagem vai um para frente, né? Então, são 2 de aproximação entre eu e minha própria imagem. Mas entre eu e o espelho é 1 e a imagem e o espelho é 1, tá? Então, vamos ver lá um pouquinho mais a respeito dos espelhos planos. Então, aqui a gente tem, ó, a construção geométrica das imagens, tá? Então, como que eu vou saber onde que se forma uma imagem atrás do espelho? Então, vai ser, por espelho plano, ó, lembram da imagem que eu mostrei ontem para vocês? A gente sempre representa o espelho por uma linha, né? E o achurado aqui atrás, esse risquinho atrás significa que é a parte de trás do espelho, a parte não refletora. E daí essa parte aqui que é a parte refletora. Então aqui, ó, eu tenho um objeto, o que que eu vou fazer? Eu vou medir a distância desse objeto até o espelho, tá? E vou marcar exatamente a mesma distância aqui para trás com a régua, porque a imagem ela vai ser sempre simétrica. É como se o espelho fosse o nosso eixo de simetria, tá? E o que que tá acontecendo aqui, ó? Tá saindo um raio de luz aqui, ó, do objeto, batendo no espelho. Pela lei da reflexão que a gente viu ontem, ó, eu tenho a reta normal aqui, tá vendo? Então, o meu raio refletido está saindo aqui, formando exatamente o mesmo ângulo de incidência e reflexão. E daí eu peguei um outro raio qualquer aqui, ó, fiz ele bater aqui no espelho, também medi o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão tá igual, e o raio saiu. A imagem se forma, gente, exatamente no encontro de 2 raios que saem. Mas o que que eu observo aqui, ó? Esses raios que saem, eles são divergentes, eles estão abrindo, tá vendo? Então, aqui para frente do espelho, eles não vão se encontrar nunca. Então, eu faço prolongamento deles lá para trás, ó, pontilhadinho, tá vendo? E eles vão se encontrar aqui, exatamente no lugar onde a imagem vai se formar. Para espelhos planos, essa imagem aqui, essa distância aqui da imagem ao espelho vai ser exatamente igual à distância do objeto até o espelho, tá? Então, construção de imagens, gente, para qualquer tipo de espelho, a imagem se forma sempre no encontro de 2 raios que saem. Tá? Então, ó, aqui eu tinha um raio saindo, aqui eu tinha outro raio saindo. Fiz o prolongamento deles lá para trás, onde eles se encontraram aqui, é exatamente onde a imagem se forma. Tá? Depois a gente vai ver melhor, mais específico, esses desenhos aqui. Tá? Agora, nós vamos lá para a reversão da imagem. Então, como eu tinha dito para vocês, né? Qualquer objeto colocado na frente do espelho tem uma imagem revertida da direita para a esquerda. Então, onde que a gente pode ver isso, gente? Vocês já perceberam no carro do bombeiro ou na ambulância que vem escrito ao contrário, bombeiros e ambulância na frente do carro? Por que que vem escrito ao contrário? Que a pessoa que está com o veículo dela na frente, quando ela olha através do espelho retrovisor, aí essa palavra vai ficar, a gente vai conseguir visualizar essa palavra de maneira correta. Tá? Ela vai fazer a reversão de cada letra e da palavra em si, e daí vocês vão conseguir ler através do retrovisor a palavra bombeiros corretamente, a palavra ambulância corretamente, tá? Então, se vocês tiverem algum exemplo de exercício, a gente vai ter, vocês vão ver na hora da resolução dos exercícios. Se vocês tiverem algum exemplo lá, que eu tenho um relógio, digamos, e esse relógio vai ser refletido no espelho, qual hora que vai marcar no ponteiro lá? Se for um relógio de ponteiros, né? O ponteiro vai inverter de lado, tá? Da direita vai inverter para a esquerda, e se for só de pontinhos, que não tenha números, vai mudar o horário, tá? Uma palavra em si vai reverter a palavra inteira e todas as letras da direita para a esquerda, tá? Então temos que tomar esse cuidado aí com o enantiomorfismo das palavras e das imagens formadas no espelho, tá? Porque essa é uma característica. Reversão da imagem acontece em todos os espelhos, tá? Agora a gente vai ver aqui, o próximo tópico é o campo visual. O que é o campo visual, gente? É o que eu consigo enxergar através do espelho,
tá? Se eu tô numa sala de aula, digamos, e coloco um espelho lá no cantinho, no fundo da sala, vai ter alguns pontos que quando eu olho através do espelho, eu consigo enxergar, mas vão ter alguns outros pontos que eu não consigo enxergar através do espelho, porque eles estão fora do meu campo visual, tá? Então, o campo visual é a região que eu consigo ver por reflexão, através da reflexão. Então, observem aqui, a gente tem um exemplo, ó. Eu tenho um espelho aqui, tá? E aqui está o meu observador. O que eu faço para descobrir o campo visual, gente? Ó, eu vou medir a distância aqui do observador até o espelho. Eu marco exatamente essa mesma distância para trás aqui e coloco um ponto. Aí, desse ponto, vão sair raios, ó, passando pelas extremidades do espelho, tá? Um raio lá para cima e outro raio aqui para baixo. Tudo que está nesse espaço aqui, ó, entre esses raios que saíram, eu enxergo, está dentro do meu campo visual. Então, ó, o ponto A e o ponto B estão dentro do campo visual. A pessoa consegue ver esses dois objetos refletidos no espelho. Já o ponto C, que está aqui em cima, e o ponto D, que está aqui embaixo, a pessoa não consegue ver refletidos no espelho, porque eles estão fora do campo visual. Tá? Então, bem fácil, gente. Campo visual, mede a distância, marca a mesma distância para trás e desenha linhas aqui, ó, passando pelas duas extremidades do espelho, pelas pontinhas do espelho. Tudo que ficou aqui dentro, tá dentro do meu campo visual, tá? E tudo que ficou para fora, está fora do campo visual, então não pode ser visto aqui pela reflexão do espelho. Quanto mais perto do espelho o objeto estiver, mais aberto vai ser aqui o meu campo visual. Tá? Quanto mais longe do espelho o objeto estiver, mais fechadinho vai ser o campo visual. Tá? Agora vamos falar um pouquinho aqui de associação de espelhos. Tá? Associação de espelhos, gente, o próprio nome já diz, né? Eu vou pegar dois espelhos e associar. E entre esses espelhos aqui vai ser formado um ângulo qualquer, né? Eu posso fechar mais aqui os espelhos, eu posso abrir mais, mas estou associando dois espelhos. Então, o que acontece, gente? Para esses espelhos, eu tinha aqui, ó, dois objetos na frente do espelho, tá? Então, eles formam imagens para o espelho 1, formam imagens para o espelho 2, mas as imagens formadas no espelho servem de objeto para o outro espelho também. Então, eu tenho inúmeras imagens formadas. Tá? Não vou ter só uma imagem para cada espelho. Essa que é a característica da associação de espelhos, formação de uma maior quantidade de imagens. Tá? Então, a gente tem uma formulazinha para calcular a quantidade de imagens formadas, tá? Que é essa fórmula aqui, ó. N é igual a 360 graus sobre alfa menos 1. Por que esse menos 1 aqui? Porque tem sempre uma imagem aqui que fica no ponto cego do espelho, que a gente não vai conseguir ver, que vai desaparecer. Por isso que tem que descontar um aqui, tá? E o que significam essas letrinhas aqui, ó? Então, o N, gente, é o número de imagens que cada objeto forma, tá? O número de imagens que vai ser formado no final. E o alfa é o ângulo formado entre os espelhos. Então, digamos aqui que eu associo dois espelhos com ângulo de 60 graus e coloco um objeto aqui na frente e quero saber as imagens formadas. Tá? Então, o que vocês vão fazer lá? 360 divididos por 60 graus. Então, primeiro faz a divisão, né, que dá 6. Aí, menos 1, 5. Então, significa que serão formadas 5 imagens. Tá? Aqui o nosso exemplo, ó, se vocês olharem aqui nesse exemplo da apostila, eles estão mostrando aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, quando eu coloco 90 graus aqui, ó, 360 divididos por 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então, ó, 1, 2, 3. 3 imagens estão sendo formadas aqui no espelho, tá vendo? Então, essa formulazinha a gente vai usar para associação de espelhos. Vocês têm que tomar cuidado com o quê, gente? Às vezes o exercício fala assim, ó, eu vou ter um espetáculo de balé e eu quero que apareçam várias bailarinas no palco, mas eu tenho 5 bailarinas disponíveis só. Então, eu vou fazer uma associação de espelhos lá, né? E vou associar os espelhos com tantos graus, quero saber quantas bailarinas aparecem. Então, o que vocês têm que tomar cuidado? Então, eu vou fazer lá 360 divididos pelo ângulo que foi dado, menos 1, mas isso aqui é a quantidade de imagens que uma bailarina forma. Aí, como eu tinha 5 bailarinas no espetáculo, tem que multiplicar por 5, tá? Então, tem que cuidar com as pegadinhas. Ou se for o exercício ao contrário, dizendo assim, num número de ilusionismo, eu consigo enxergar, existe uma associação de espelhos,
e eu consigo enxergar 10 borboletas, tá? Mas eu sei que eu só tenho 2 borboletas de verdade. Então, qual que é o ângulo formado entre os espelhos, por exemplo? Então, eu tenho que pensar assim, ó. Eu enxergo 10 borboletas, tá? 2 são de verdade, então só 8 são imagem, tá? Então, eu já não coloco 10 lá, eu vou analisar o 8. Mas esse 8, gente, são 2 borboletas de verdade. Então, significa que cada borboleta forma 4 imagens. Então, é o 4 que eu vou ter que pôr aqui na fórmula, tá? Aí ficaria o 4 aqui, o 1 passa para cá somando, né? Vai virar 5. Aí depois troca, o alfa vem para cima, o 5 vai para baixo. 360 divididos por 5, tá? Que vai dar 72 graus. Então tem que tomar cuidado só com isso aqui na hora de descobrir o N bem certinho, tá? E é isso, tá, gente? A nossa aula a respeito de espelhos planos é isso. A gente vai fazer alguns exercícios da apostila para fixar melhor. Mas espelhos planos é uma matéria um pouco mais tranquila, tá? Porque não tem ampliação de imagem, redução de imagem, a imagem vai se formar sempre do mesmo tamanho, né? Então, eu quero que vocês façam, a princípio, gente, para essa aula de hoje, a atividade da página 27 da apostila, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 2 folhas sulfite, tá? Vão pegar uma caneta, um pincel atômico ou tinta guache e vão fazer um desenho ou escrever uma palavra em uma das folhas, tá? Aí vocês vão colocar, na verdade tem que ser com tinta, desculpa, senão não vai dar certo, tá? Vocês vão pegar 2 folhas sulfite e vão escrever uma palavra com tinta guache numa folha e vão sobrepor as 2 folhas e apertar. Tá? Na hora que vocês soltam, vocês vão ver que vai ficar uma palavra ao contrário e uma palavra normal, né? Vai acontecer um exemplo ali de simetria. Aí vocês vão pegar essa folha ao contrário, gente, que ficou escrita, grafada ao contrário, e vão colocar na frente de um espelho. E vocês vão ver que no espelho a palavra vai se formar da maneira correta. Só para vocês fixarem e verem essa reversão da direita para a esquerda dos espelhos, tá? Então quero que vocês façam essa atividadezinha bem simples em casa, tá? Mas só para vocês observarem as imagens formadas. Que daí a palavra que vocês escreveram corretamente vai ficar invertida no espelho e a palavra que foi feita por simetria, que ficou invertida no espelho, ela vai ficar correta, tá? Tá? Então, qual que é a diferença, gente? O que é um espelho esférico? Nós já vimos o estudo dos espelhos planos, né? Que são os espelhos que nós temos em casa, aqueles espelhos que eles dão uma imagem exatamente do mesmo tamanho, né? Que é do objeto que se encontra na frente do espelho, do corpo que se encontra na frente do espelho. Eles dão uma imagem direita, ela não fica de ponta cabeça, né? E só há a reversão da direita para a esquerda, né? Nós vimos lá que tem uma simetria, tudo que acontece com o corpo que está na frente do espelho acontece simetricamente com a imagem que se forma para trás do espelho. É uma imagem virtual, né, que se forma para trás, como eu mostrei lá para vocês, que a imagem é o encontro dos raios que saem do espelho. Então, no espelho plano, a gente tem que fazer aquele pontilhadinho para trás, para as imagens dos raios que saem se encontrarem, e a formação da imagem se dá atrás do espelho virtual, sempre direita, do mesmo tamanho, com reversão da direita para a esquerda. Agora a gente vai entrar no estudo dos espelhos esféricos. Então, o que vem a ser um espelho esférico, gente? Quando eu tenho como se eu tivesse uma esfera espelhada, tá? Que é uma casca esférica. Aí eu venho aqui e eu corto uma calota. Eu corto uma parte dessa esfera e formo aqui, ó, uma calota esférica. Isso é um espelho esférico, tá? Então, uma camada refletora, ela vai ser depositada sobre uma calota esférica. Então, eu vou formar um espelho que não é plano, ele tem uma certa curvatura, tá? Por isso que ele é chamado de espelho esférico. E o espelho esférico, gente, ele pode ter tanto aqui, ó, a superfície refletora na parte de fora dele, quanto aqui na parte de dentro. Isso que diferencia os 2 tipos de espelhos esféricos que nós temos, tá? Nós temos aqui, ó, o espelho côncavo é o espelho que tem a parte refletora dentro, tá? Aí como que a gente vai representar isso na física? A gente não vai desenhar a calota dessa maneira, a gente representa só assim, ó, uma linha curva. Esses risquinhos aqui, a achura é a parte de trás, que é a parte que não é refletora, tá? Então aqui, ó, o que a gente observa? Tá entrando um raio de luz aqui na parte de dentro do espelho e tá refletindo. Então aqui, ó, a parte de dentro do espelho é a parte refletora. Isso é a característica de espelho côncavo,
tá? Já o convexo, ó, é a parte de fora, que é a camada refletora, tá? É como se eu tivesse virado aqui. Então, ó, aí o desenho, né, é a curvatura aqui para fora, a parte aqui achurada é a que não reflete, e aqui a parte de fora é a que reflete. Então, ó, o raio de luz está batendo lá e refletindo, tá? Então, o espelho côncavo é a parte de dentro que reflete, espelho convexo é a parte de fora que reflete, tá? Aqui como se fosse vocês olhando dentro de uma colher, tá? E aqui vocês olhando, por exemplo, numa bolinha de Natal, dessas de pendurar na árvore de Natal, que são espelhadas, tá? Então aqui a parte de fora reflete, aqui a parte de dentro reflete. Vou passar um videozinho para vocês que mostra aqui sobre a formação de imagens nos espelhos, tá bom? Vamos lá. Se cortarmos uma calota da superfície desta esfera, obteremos um espelho esférico. O raio de curvatura desse tipo de espelho é igual ao raio da esfera do qual o espelho foi feito. O centro de curvatura do espelho e da esfera da qual ele faz parte estão ambos localizados no mesmo lugar. Quando a superfície refletora for a parte interna do espelho, como mostrado aqui, ele é chamado de espelho côncavo. Mas quando é a parte externa, ele é chamado de espelho convexo. Então, dando continuidade aqui, né, no videozinho que vocês puderam ver lá, então lembrem lá, a parte de dentro, refletora, espelho côncavo. Quando a parte de fora é a refletora, espelho convexo. Tá? A representação na física vai ser assim, ó, dos espelhos. Essa linha curva representa o espelho, tá? Agora, dando continuidade aqui, gente, vamos ver os elementos geométricos de um espelho. Então, aqui eu tenho, ó, a representação de um espelho côncavo, tá vendo? E aqui eu tenho várias letrinhas que são os elementos do espelho. Então, o que significa cada letrinha dessa, gente? Essa linha aqui, ó, que passa bem no meio do espelho, tá? Que divide aqui a parte de cima e a parte de baixo, a gente chama de eixo principal, tá? Então, é uma linha que passa exatamente no meio do espelho. Aí esse C aqui, gente, é o centro de curvatura, que como a calota esférica ela é obtida a partir de uma esfera, aqui é como se fosse o centro da circunferência, tá? Onde eu coloco a ponta seca do meu compasso para poder traçar esse círculo aqui, tá? Então é o raio, tá? O raio da circunferência, esse ponto aqui do raio da circunferência, do centro da circunferência, a gente chama de centro de curvatura do espelho. E, consequentemente, aqui, ó, a distância dele até o espelho, a gente chama de raio de curvatura, porque é o raio da circunferência, tá? Esse pontinho aqui, que é onde o eixo principal corta o espelho, gente, nós chamamos de vértice do espelho, tá? E a distância aqui, quando eu meço a distância do centro de curvatura até o vértice, que é o meu raio de curvatura, e eu marco exatamente metade dessa distância, eu tenho o foco do meu espelho. A distância do foco até o espelho a gente chama de distância focal, tá? Então, o que é importante vocês saberem, gente? O eixo principal sempre vai ter, que é essa linha aqui que divide o espelho ao meio, tá? Então, C, F e V. Vocês têm que saber localizar esses três elementos para a gente saber fazer a formação de imagens depois, tá? Então, centro de curvatura é o ponto mais distante, que é o centro da circunferência. Foco é bem a metade entre o centro e o vértice. E o vértice é aqui o encontro do eixo principal com o espelho, tá? Então, esses três pontos aqui são muito importantes. E sempre a relação, gente, o centro de curvatura e o foco, tá? A distância focal aqui, ela é sempre metade do raio de curvatura. Então, se um exercício diz lá que eu tenho um espelho com aqui centro de curvatura igual a 1 metro, a minha distância focal vai ser 50 centímetros ou meio metro, tá? Sempre metade. A relação entre eles aqui, a distância focal é sempre metade do raio de curvatura, o raio de curvatura é sempre o dobro da distância focal. Então, esses são os elementos do espelho, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo, tá, gente? Nós temos os elementos aqui. Qual que é a diferença? Para o meu espelho côncavo aqui, gente, os elementos ficam na frente do espelho, tá? E para o meu espelho convexo, os elementos ficam para trás do espelho. Se eu pegasse essa curvatura e analisasse o lado de cá, ó, aqui seria a frente do espelho, então, ó, o vértice, o foco, o centro de curvatura ficariam para trás do espelho, no espelho convexo, mas os elementos são todos os mesmos, tá? Agora nós vamos lá para nossas propriedades dos raios luminosos, gente. Essas 4 propriedades são muito importantes, vocês têm que saber de cor,
tá? Porque vocês têm que saber pelo menos duas para construir a formação de imagens. Então, essas propriedades estão lá na página 34 da apostila de vocês. Então, aqui a gente tem o desenho tanto do espelho côncavo como do espelho convexo, a representação das propriedades. Vocês vão ver que são 4. Nós sempre precisamos de pelo menos duas para formar a imagem, tá, gente? Porque como a imagem é o encontro dos raios que saem do espelho, eu tenho que ter pelo menos 2 raios saindo do espelho para eu fazer o encontro deles. Então, eu preciso saber pelo menos duas propriedades dos raios luminosos. Elas são 4 no total, tá? Então, ó, a primeira propriedade, gente, é aqui. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho reflete na direção do foco. Então, ó, quando o raio entra paralelo, ele sai pelo foco. Então, aqui vejam, gente, no meu espelho aqui, ó, côncavo, tá? Os elementos estão aqui na frente do espelho, aqui eu tenho o meu eixo principal. Tem um raio de luz vermelho aqui, ó, entrando paralelo ao eixo principal. Tá vendo que ele tá retinho aqui com essa linha do eixo principal? Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco. Tá? Então, ó, o raio entrou retinho aqui, saiu passando pelo F. Então, entra paralelo, sai pelo foco. Isso aqui no espelho côncavo. Agora, observem aqui no espelho convexo, ó. Também tá entrando paralelo, tá vendo? Tá entrando retinho, mas ele não pode sair pelo foco lá para trás. Por quê, gente? Porque isso aqui é um espelho, o raio não passa para trás do espelho, ele bate no espelho e volta. Então, como que eu faço para ele sair pelo foco, se ele não pode passar pelo foco? Eu vou fazer um pontilhado aqui, gente, ó, ligando o foco até onde o meu raio está entrando aqui, e eu passo a linha para o lado de lá, ó. Então, ele entra paralelo e ele sai na direção do foco. Tá vendo? Então, ó, no espelho côncavo, entra paralelo e sai pelo foco, porque o foco está na frente do espelho. Já no convexo, o raio entra paralelo e sai na direção do foco, porque o foco está para trás do espelho. Então, o raio não pode passar lá para trás, tá? Sai na direção do foco. A segunda propriedade aqui, gente, é fácil, porque ela é o contrário da primeira. Se a primeira diz que o raio que entra paralelo sai pelo foco, a segunda diz que o raio que entra pelo foco sai paralelo. Tá? Então, aqui, ó, o raio de luz está entrando, passando pelo foco. Ele vai bater no espelho e vai sair retinho aqui, ó, paralelo ao eixo principal. Tá? Então, entra pelo foco, sai paralelo. E aqui também, ó, entra na direção do foco, sai paralelo. Então, ó, as duas primeiras propriedades são mais fáceis que uma é o contrário da outra. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo. Tá? Ó, entra paralelo, sai na direção do foco, entra na direção do foco, sai paralelo. Agora, as outras duas propriedades, as propriedades 3 e 4. Essa aqui vocês já sabiam, porque lembram que a gente disse que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão para os espelhos planos? Para os espelhos convexos e côncavos, os esféricos no caso também, tá, gente? Então, ó, quando o raio de luz incide no vértice do espelho, ele reflete simetricamente. Então, eu vou ver o ângulo que ele está entrando aqui, ó, e o ângulo que sai, o raio que sai tem que sair com o mesmo ângulo, tá? Então, ó, aqui para o espelho côncavo, entra pelo vértice, sai simétrico. Para o espelho convexo, a mesma coisa, ó, entra pelo vértice, sai simétrico. Tá? Essa propriedade é um pouquinho mais difícil, por quê? Porque eu tenho que ter medição de ângulos para fazer ela, para ela ficar bem certinha, a não ser que a gente esteja trabalhando num plano quadriculado, numa malha quadriculada. Aí fica fácil da gente fazer o desenho bem simétrico, né? Mas senão eu tenho que usar transferidor, tá, gente? Para ver aqui que os ângulos fiquem iguais. Então, entra pelo vértice, sai simétrico, entra pelo vértice, sai simétrico. Para os dois espelhos a mesma coisa, tanto para o côncavo quanto para o convexo. E a última propriedade, gente, diz que todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, ó, o raio que entra no espelho passando pelo centro de curvatura, sai também pelo centro de curvatura. É a mesma linha que entra e sai, tá vendo? Ó, passou pelo centro, entrou e saiu pela mesma linha. E aqui no espelho convexo, como o centro de curvatura fica para trás do espelho, ó, ele entra na direção do centro de curvatura, sai também na direção do centro de curvatura. Então, a linha que entra e sai é sempre a mesma. Essa é a quarta propriedade, tá? Então, nós precisamos sempre, gente, de duas propriedades simultâneas. A gente vai ter que desenhar 2 raios que entram e saem em cada espelho para observar a formação da imagem. Que tipo de imagem que vai ser formada em cada um dos meus espelhos, tá?
Agora aqui nós vamos para a determinação analítica da imagem. Nós vamos ver como determinar a imagem que se forma na frente de um espelho. Então, observem aqui, gente. Eu tenho um espelho aqui, ó, côncavo, tá? Porque a parte de dentro é a parte refletora. Eu tenho um objeto aqui na frente do espelho, que é essa flechinha azul, tá? Ó, o de objeto. E vou fazer aqui a representação dos raios. Então, aqui, ó, primeira propriedade. Tem um raio entrando paralelo e saindo pelo foco. Tá vendo? E daí a outra propriedade escolhida aqui pela nossa apostila foi um raio entrando pelo vértice e saindo simetricamente. O que eu observo aqui, ó, gente? Eu tenho os dois raios que saem e eles se encontraram exatamente nesse ponto, tá vendo? Então, significa que aqui é a formação da minha imagem. Aqui está a minha imagem formada. Como ela ficou para baixo do eixo principal, eu sei que a minha imagem se formou de ponta cabeça. Ó, a minha imagem desenhada aqui, ó, a flechinha de ponta cabeça, tá? Então, ela tem as características, ó, ela é uma imagem real, porque os raios que saem se encontraram sozinhos. Eu não precisei fazer prolongamento, ó, eles se cruzaram sozinhos aqui na hora do desenho. Então, isso é característica de imagem real. Tá? Ela é invertida, porque aqui, ó, ela ficou para baixo do eixo principal, então significa que ela ficou de ponta cabeça, tá? E observando o tamanho dela aqui, gente, em relação ao meu objeto, ó, ela é uma imagem menor, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de formação de imagens, tá, gente? Para o espelho côncavo, nós temos vários tipos de imagens diferentes que podem ser formadas, tá? Tanto imagens reais como imagens virtuais, tanto imagens invertidas como imagens direitas e imagens maiores ou imagens menores, tá? O espelho côncavo me permite a formação de todos esses tipos de imagens diferentes. Aqui nós temos uma imagem representada, tá? Ó, quando o objeto está para trás do centro de curvatura do espelho, eu tenho aqui uma imagem real, invertida e menor, tá? Agora, se eu troco o objeto de lugar, o que acontece? Muda o tipo da imagem. Tá? Nós não temos isso aqui nos nossos slides, mas eu vou fazer o desenho de todas elas no quadro junto com vocês. E vocês têm na apostila de vocês, tá, gente? Todas as formações de imagem, a gente tem lá na apostila detalhado onde o objeto está, que tipo de imagem que forma. Tá? Então, a gente vai fazer essa construção e eu vou fazer essa explicação passo a passo junto para vocês. Então, aqui é a formação do nosso primeiro tipo de imagem, tá? Quando o objeto está para trás do centro de curvatura, no espelho côncavo, eu tenho uma imagem real, invertida e menor, tá? Agora a gente vai para o próximo caso. O que acontece se eu aproximar o meu objeto do espelho e colocar o meu objeto aqui, ó, exatamente em cima do centro de curvatura? Então, vamos lá, pessoal. Olhem aqui o que nós temos. Essa imagem é a mesma que eu acabei de explicar para vocês, tá? Ó, aqui é o centro de curvatura do meu espelho e eu tenho um objeto para trás do centro de curvatura. Tá vendo? Então, aqui, ó, quando o meu objeto está para trás do centro de curvatura, nós escolhemos aqui duas propriedades, ó. Entra paralelo, sai pelo foco, tá? E aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. Então, aqui houve o encontro dos dois raios que saem para baixo do eixo principal. Então, aqui a minha imagem se formou real, porque os raios se encontraram sozinhos, invertida, porque ela ficou de ponta cabeça, e menor do que o meu objeto, tá? Então, ó, esse quadrinho cor-de-rosa aqui é o que vocês têm que saber, gente. Quando o objeto está posicionado além do centro de curvatura, tá? Para trás do centro de curvatura, a minha imagem é real, reduzida e invertida, tá? Agora, como eu tinha comentado com vocês, o que acontece se eu aproximar um pouquinho o meu objeto? Ó, meu objeto estava para trás, além do centro de curvatura. Agora, eu coloquei o objeto exatamente em cima do centro de curvatura. Então, vamos lá, ó. Uma propriedade, o raio entra paralelo, sai pelo foco, tá? E aqui a outra propriedade, ó, entra pelo foco, sai paralelo. Então, os meus dois raios que saem se encontraram aqui, tá? Então, eu tenho uma formação de uma imagem real, porque os raios se encontraram sozinhos, invertida, porque ficou aqui para baixo do eixo principal, mas exatamente do mesmo tamanho que o meu objeto, tá? Então, ó, primeira posição, quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor.
Agora aqui, a segunda posição, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, eu tenho uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho, tá? Ó, observem a característica aqui no quadrinho rosa, tá? Objeto em cima do centro de curvatura, imagem real, sem ampliação, significa do mesmo tamanho, e invertida. Tá? Então, o real e invertida continuou, só que a imagem antes era menor, agora ela está do mesmo tamanho, só aumentou o tamanho da imagem um pouquinho. Tá? Agora eu vou aproximar mais um pouquinho, gente, o meu objeto do espelho. Olhem aqui, ó, antes o meu objeto estava aqui em cima do centro de curvatura. Agora eu coloquei o meu objeto aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Tá? Ó, o objeto está aqui. Então eu usei a propriedade, ó, entra paralelo, sai pelo foco. E aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. Então, aqui, ó, os dois raios saindo se encontraram exatamente aqui. Se encontraram sozinhos, então a imagem é real, tá? Ficou para baixo do eixo, então a imagem é invertida, de ponta cabeça. Mas olha o tamanho dela, ela ficou maior do que o meu objeto, tá? Então, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a minha imagem é real, ampliada e invertida. Tá? Continua real e invertida, também aumentou o tamanho porque eu aproximei o objeto do espelho, a imagem ficou maior. Tá? Agora eu vou aproximar aqui o meu objeto um pouquinho mais do espelho, vou colocar o objeto em cima do foco. Tá vendo? Então aqui, ó, entra paralelo, sai pelo foco. E o outro aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. O que acontece com os dois raios que saem, gente? Eles são paralelos. Tá? Se eles são paralelos, eles não vão se encontrar nunca, então não vai ter formação de imagem. A gente diz que a imagem se forma no infinito, tá? Porque as retas paralelas a gente diz que elas só se encontram no infinito, elas não se encontram na verdade. Então eu não tenho formação de imagem, eu tenho uma imagem imprópria, tá? Então quando o objeto está em cima do foco, imagem imprópria, tá? E daí agora, quando eu coloco o objeto bem pertinho do espelho, o que acontece? Observem aqui, ó, para o meu espelho côncavo. Coloquei o objeto bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice aqui, tá? Então, ó, as propriedades. Entra paralelo, sai pelo foco. E aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. Os dois raios que estão saindo aqui, gente, ó, eles estão abrindo. Então, eu posso prolongar o quanto eu quiser para o lado de cá, que eles não vão se encontrar nunca. Tá? Mas se eu prolongar eles aqui para trás, ó, fizer o pontilhadinho deles aqui para trás, o que eu vou observar? Eles se encontram para trás do espelho. Então, isso é uma característica de imagem virtual. Pode ver que nos outros espelhos eu não precisei fazer esses prolongamentos aqui. Então, significava o quê? Que a imagem era real. Aqui eu precisei fazer o prolongamento para trás do espelho, para os raios se encontrarem. Então, isso é características de imagem virtual. Tá? E agora, ó, o encontro dos raios aconteceu para cima do eixo principal. Então, a minha imagem não é mais de ponta cabeça. Ela não é invertida, ela é direita e maior do que o meu objeto. Tá? Então, quando o objeto está bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem virtual, ampliada e direita. Que é o caso do espelho de aumento, que as meninas talvez tenham para fazer maquiagem, tirar sobrancelha, né? A gente tem em casa, às vezes, aquele espelho que aumenta. É o espelho côncavo, quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice, tá? Então, aqui nós tivemos todos os tipos de formação de imagens para os espelhos côncavos, tá, gente? Agora, nós vamos passar para o espelho convexo, que é quando é aqui a parte de fora, que é a refletora. Então, o que acontece no espelho convexo, gente? O espelho convexo é mais fácil, porque como os elementos aqui ficam para trás do espelho, não vai mudar. Tá? Eu posso colocar o objeto longe, perto, muito perto ou muito longe do espelho, que só tem um tipo de imagem. Tá? Espelho convexo só forma um tipo de imagem indiferente do local do objeto. Então, ó, meu objeto está aqui. Eu escolhi a propriedade, ó, entra paralelo e sai aqui, ó, na direção do foco. Tá? E a outra propriedade, ó, entra na direção do centro de curvatura e sai na direção do centro de curvatura. Então, ó, eu tenho aqui e aqui dois raios que saem. Estão vendo que eles estão abrindo? Eu posso prolongar eles para cá, para fora, ó, que eles não vão se encontrar nunca. Mas se eu prolongá-los aqui para trás do espelho, ó, eles vão se encontrar exatamente nesse ponto. Então, aqui é a minha formação da imagem, tá? Então, ela é virtual, porque eu tive que fazer esse pontilhado aqui, esse prolongamento.
tá? Ela é direita porque ela ficou aqui para cima do eixo principal e ela é menor, reduzida. Então, o espelho convexo só dá um tipo de imagem, gente, virtual, reduzida e direita. Qual que é o exemplo do dia a dia de vocês? O espelho retrovisor do carro, tá? Quando vocês olham através do espelho retrovisor do carro, vocês observam, vocês conseguem enxergar o carro inteiro que está atrás de vocês, porque ele reduz a imagem para ampliar o campo visual. O carro não fica de ponta cabeça, tá? Então, é uma imagem reduzida e direita e ela é virtual, tá? Então, o espelho convexo só forma um tipo de imagem, virtual, reduzida e direita. Já o espelho côncavo forma diferentes tipos de imagem, dependendo do local que eu coloco o objeto, tá? Então, eu coloquei aqui essa imagem da página da apostila de vocês, só para a gente relembrar um pouquinho a respeito dos elementos geométricos do espelho. Quais são os elementos que formam o espelho, que é importante a gente fixar bem. E isso para depois, a hora que a gente passar para a parte de cálculo, a gente saber o que significa cada letrinha lá das nossas fórmulas, tá? Então, o centro de curvatura aqui, gente, lembram lá, é o centro da esfera do qual foi retirada essa calota para produzir o espelho. Então, aqui, ó, é como se eu colocasse a ponta seca do compasso aqui nesse centro e daí girasse para formar a circunferência, tá? Então, aqui é o centro da minha circunferência que gerou o meu espelho. E a gente chama ele de centro de curvatura, tá? E a distância dele até o espelho é o raio da circunferência, tá? O vértice aqui, gente, é onde o eixo principal corta o nosso espelho, tá? E o foco aqui é exatamente a metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Essa distância aqui a gente chama de distância focal, tá? Então, ó, a distância do centro de curvatura até o vértice é chamado de raio de curvatura e a distância do foco até o vértice é chamado de distância focal, tá? A gente vai precisar disso aqui para nossas fórmulas, tá bom? Saber o que significa cada uma dessas letrinhas aqui. Agora vamos lá para a parte das fórmulas. Então aqui, pessoal, nós temos as duas fórmulas que são importantes aqui para o nosso cálculo dos espelhos esféricos, tá? Elas são as mesmas fórmulas tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Então a primeira fórmula é essa daqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que significa cada letra dessas aqui, gente? Então, ó, o foco, né? O F, que é a nossa distância focal, como eu tinha dito para vocês, ó, é a distância aqui do foco até o vértice do espelho. Vai ser sempre metade do raio de curvatura, tá? Esse P aqui é a distância do objeto até a imagem, tá? E o P', desculpa, a distância do objeto até o espelho. E o P' com o risquinho em cima é a distância da imagem até o espelho, tá? O A aqui é a ampliação, que vai dizer se a nossa imagem foi aumentada ou diminuída, tá? O I é o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, aqui o P' de novo, distância da imagem até o espelho, e o P de novo, distância do objeto até o espelho, tá? Vocês têm aqui, ó, a relação do que significa cada letrinha dessas que eu acabei de falar, tá? É importante vocês marcarem isso, tá, gente? Vocês têm as duas fórmulas lá na apostila de vocês. Grifem, marquem lá o que significa cada letrinha dessa aqui que é importante, tá? Então, essa fórmula aqui é muito utilizada, que é a que relaciona o foco com as distâncias do objeto e da imagem até o espelho. E essa fórmula aqui, claro que a gente não vai usar ela completa assim com 3 partes, a gente vai usar ou aqui, ó, comparando para descobrir a amplitude, comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, né? Claro, se eu dividir aqui e der 1, é porque a imagem e o objeto são do mesmo tamanho. Se der um valor maior que 1, é porque a imagem é maior que o objeto. Se der um valor menor que 1, é porque a imagem é menor que o objeto, tá? Ou então a gente pode usar a segunda parte aqui da fórmula, tá? Comparar o tamanho da imagem do objeto com as distâncias deles até o espelho. Então, a gente vai pegar a fórmula de 2 em 2, tá? Ou A igual a I sobre O, ou I sobre O igual a menos P' sobre P, ou A igual a menos P' sobre P, tá? E essa daqui não, já a gente usa ela completa. Então, grifem lá o que significa, tá? Cada uma das letrinhas da fórmula.
Agora eu vou passar para vocês a convenção de sinais, que também é muito importante na hora de substituir os valores na fórmula. A gente tem que saber se o espelho é côncavo ou convexo para colocar os sinais aqui, se a imagem é virtual ou real, tá? Vamos lá para a convenção de sinais. Então aqui, pessoal, na página 64 da apostila de vocês têm aqui, ó, esse pedacinho que fala a respeito das convenções de sinais para a gente substituir os valores na fórmula. Isso é muito importante, eu quero que vocês grifem na apostila também, tá? Que para poder utilizar as equações lá dos pontos conjugados, que é aquela 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e essa aqui do aumento linear, a gente precisa observar aqui e fazer a convenção de sinais. Então, se o nosso espelho for côncavo, gente, a distância focal é sempre positiva. Tá? Digamos que eu tenho lá um exercício que diz que um espelho com distância focal igual a 30 centímetros. E o espelho é côncavo, então eu vou colocar 30 na fórmula. Se o espelho for convexo, eu tenho que colocar menos 30 na fórmula. Tá? Aqui, ó, o foco é menor que zero. Então, o espelho côncavo tem foco positivo. Espelho convexo tem foco negativo. Tá, gente? Na hora de substituir na fórmula. Daí a natureza do objeto. Se o objeto for real, a distância dele até o espelho vai ter um valor positivo. Se ele for virtual, a distância do objeto até o espelho vai ter que ser negativa na fórmula, tá? Então, objeto real tem P positivo, objeto virtual tem P negativo. Aí a natureza da imagem. A imagem real tem P' positivo. A imagem virtual tem P' negativo, tá? Então, tudo isso a gente tem que observar na hora de substituir na fórmula os valores. Aí, a orientação do objeto. Se der um valor positivo, é porque o objeto está para cima. Se eu tiver lá um valor negativo, é porque o objeto está de ponta cabeça, para baixo, tá? E a imagem com valor positivo está voltada para cima, imagem direita. Imagem negativa está voltada para baixo, de ponta cabeça, tá? Então, essa convenção de sinais aqui, gente, é muito importante, porque se eu não coloco o sinal correto na fórmula, eu obtenho uma resposta incorreta, tá? Então, lembrem lá, por que espelho côncavo, objeto real e imagem real têm valores positivos? Porque eles estão voltados, gente, para frente do espelho. Tá? E daí no objeto convexo, objeto virtual ou imagem virtual, eles estão para trás do espelho, por isso que eles têm valores negativos, tá? E daí a orientação do objeto da imagem é fácil, tá? Se ele estiver direito é positivo, se estiver negativo é porque está de ponta cabeça, tá? Então, agora eu quero mostrar aqui para vocês esse simulador, tá? Simulador de espelhos e lentes. Claro que a gente vai ver só a parte do espelho agora, porque nós ainda não entramos no estudo das lentes. Mas só para mostrar para vocês como a posição onde o objeto se encontra, o tamanho do raio de curvatura, o tamanho do foco, como isso influencia, né? Por isso que a gente tem as fórmulas para calcular. Então, vamos selecionar aqui, ó, esse simulador vocês têm lá no livro digital, disponível no Positivo On, para vocês acessarem também, tá? Vou selecionar aqui o espelho, porque a gente quer analisar os espelhos. Então, estão dizendo aqui, ó, que os espelhos são muito utilizados no nosso cotidiano, né? Elevadores, retrovisores de carro, equipamentos odontológicos, aquele espelhinho que o dentista usa para olhar o dente da gente, né? Para deixar maior. Podem ser côncavos ou convexos, né? E agora a gente vai analisar aqui cada um deles. Então, primeiro eu vou colocar aqui no espelho convexo, tá, gente? O espelho convexo é mais fácil, porque ele só forma um único tipo de imagem, tá vendo? Então, ó, eu tenho um objeto real aqui na frente do meu espelho. Aqui está o espelho, ó, a parte de fora dele que reflete. E aqui os elementos, ó, vértice, foco e centro de curvatura estão para trás do espelho. Então, aqui, podem ver que aqui eu estou usando duas propriedades, ó. O raio entra paralelo e sai aqui na direção do foco. E o outro entra na direção do centro de curvatura e sai na direção do centro de curvatura. Os dois raios que saem aqui, gente, ó, eles se encontram no prolongamento aqui para trás do espelho, tá vendo? Então, a minha imagem está se formando aqui, ó, tá? O que eu posso ver a respeito dela? Ó, ela é direita, ela não está de ponta cabeça. Ela é virtual, porque ela se formou para trás do espelho através dos prolongamentos aqui. E ela é menor, tá? Então, o espelho convexo só dá esse tipo de imagem. Olha o que acontece se eu tiro o objeto do lugar, ó. Eu aproximei ele do espelho.
mas a minha imagem continua sendo virtual, direita e menor, tá vendo? Ó, eu afasto ele do espelho agora, a minha imagem continua sendo virtual, direita e menor. Então a característica da minha imagem não muda, mas ó, quando eu mudo aqui a posição do objeto em relação ao espelho, o meu P muda também a posição da minha imagem em relação ao espelho, muda o tamanho da imagem. Então tá tudo isso interligado. Olha aqui se eu mudo o raio de curvatura do espelho, ó. Eu deixo o raio de curvatura do espelho menor, tá vendo? Altera a posição da imagem. Eu deixo o raio de curvatura maior, ó, altera a posição e tamanho da imagem. Então tudo isso está relacionado e a gente vai calcular através das nossas fórmulas. Agora vamos ver aqui os espelhos côncavos. Então, primeira situação do espelho côncavo, vamos analisar aqui, ó. Quando o objeto está bem longe do espelho, para trás do centro de curvatura, tá? A gente analisou dois raios aqui, ó. Entra paralelo, sai pelo foco. Entra pelo vértice, sai simétrico. Então, os meus dois raios que saíram aqui, ó, eles se encontraram sozinhos para frente do espelho. Então, significa que a minha imagem formada é real. Onde é que está a minha imagem aqui? Tá? A imagem, gente, ela é real porque ela se formou para frente do espelho sem precisar fazer aquele pontilhado, tá? Então, a característica da minha imagem aqui, ó, invertida, porque ela tá de ponta cabeça, real, porque ficou para frente do espelho, e menor, tá? Aí, se eu aproximo um pouquinho aqui, ó, coloco o objeto exatamente em cima do centro de curvatura, a minha imagem continua sendo invertida e real, mas agora ela é do mesmo tamanho do objeto, tá? Agora eu coloco aqui, ó, o objeto entre o centro de curvatura e o foco. A minha imagem continua invertida, continua real, mas agora ela é maior que o meu objeto, tá? Se eu coloco aqui, ó, a minha imagem exatamente em cima do foco, lembram lá? Os raios que saem são paralelos, então eles não se encontram, então eu tenho uma imagem imprópria, ou seja, não tem imagem. E quando eu coloco aqui, ó, meu objeto pertinho do espelho entre o foco e o vértice, aí já inverte, ó. A minha imagem se formou lá para trás do espelho, então agora ela é virtual. Ó, tive que fazer prolongamento aqui para descobrir, tá? Então ela é virtual. Ela é direita, ó, não está mais de ponta cabeça e ela é maior que o meu objeto, que é o caso do meu espelho de aumento, tá? E também vocês viram que quando eu mudo o P, quando eu mudo a distância do objeto até o espelho, muda o P', que é a distância da imagem, muda a característica, muda tudo. Então tá tudo ligado lá pelas nossas fórmulas. Aqui também, ó, se eu inverto o centro de curvatura, aumento ou diminuo, altera o tamanho da imagem, a distância da imagem. Tudo isso a gente obtém pelos cálculos com as nossas fórmulas, tá?